em... Jogul estava cheio de determinação e expressou: Pai, eu devo ir para Yanon com todos. Padre Chu tentou me dissuadir. Eu preciso que você fique para aprender Pra me artes ajudar marciais é o suficiente. Você protestou, mas já existe um ancião ajudando seu pai. O que você está falando? Nossa tradição familiar é que todos os membros devem ajudar. Para manter os negócios, você esqueceu. Mas você prometeu a mestre que você iria para Yunnan, com todos ok. Isso é bom. Então, você está me dizendo que não é nada... Ele estava com tanta raiva que bateu com a mão na mesa. Repreensivamente. E pare de dizer qualquer coisa. Antes disso, você sempre quis ser mais forte. Queria ir a sem lugar à pressão dos negócios e comércio para refletir. Então, eu deixo você ir para Oasan, porque eu acredito que você vai aprender muitas coisas sobre a vida lá, sobre as dificuldades. Então, pense novamente. Agora, você cresceu. Mas ainda quero ficar e um filho. Sair e não voltar para a família. Esta é a minha casa, onde há familiares que me criaram. Mas eu não me importo. Eu só me importo com minhas flores. Eu só estive lá por alguns anos, mas eu já esqueci todos na família. Criança, eu também te entendo. Mas você também tem que me entender. Como eu poderia deixar você ir lá para viver em tal miséria? Depois de ouvir Jegou, ainda implorou firmemente pai. Por favor, me mostre como chegar até você. O Subchugasped e não podia dizer nada. Ele explicou que prometia ao segundo mestre. Então, farei o meu melhor para completar esta tarefa. Se eu não posso fazer isso, então o que mais posso fazer no futuro? Pai, por favor, me entenda só mais uma vez. Ele estava atordoado, filho. Então, suspirou novamente. Ele se levantou e caminhou em direção à porta. Depois de um tempo, um movimento lateral parou. Ele não se afastou, mas disse que eu entendo. Mas para ser honesto, eu não sei como chegar até você sem segurança. Então, Jogul preguiçosamente contou. Eu notei enquanto caminhava na estrada. E o Nunport está sendo vendido aqui. Em nossa associação, também negociamos esse tipo de chá. Claro, deve haver uma rota comercial de quando Yunnan veio aqui. Esse tipo de chá apareceu aqui. Não importa o quanto a besta bárbara do sul. Palácio bloqueia a Câmara de Comércio. Ainda existem outras rotas comerciais. Isso é o que o padre quis dizer, certo? O padre se virou e ficou chocado e disse: Eu entendo. Sim, eu entendo agora, pouco. É claro, com fins lucrativos, todos farão isso. Então, há muitas pessoas de Yunnan que ainda vêm aqui para negociar. Então, espero que o pai me deixe ir com o nosso grupo comercial. Desta vez, eu estarei no comando da casa. Voltar e ser porteiro também é bom. O modelo de repente não parecia bom. Qual é o seu status?
Por que você corre esses riscos? Como você acha que seus pais são deixando você ir para um lugar assim? Eu não permito, por favor, desista dessa ideia. Joe Gul virou-se para olhar para ela. Ele decidiu se levantar e caminhar em direção à sua mãe. Ele levantou a mão dela com as duas mãos para expressar a mãe. Alguém disse antes que se você quer ter sucesso, se você quer levar um negócio ao sucesso, você tem que correr riscos. Portanto, como posso evitar todos esses desafios e ficar nos braços protetores dos meus pais para sempre? Eu já decidi isso. Espero que minha mãe me permita. Parecia que ele estava convencido. Mas a mãe ainda perguntou, preocupada: Eu realmente não entendo por que você tem que ir a tal ponto. Pai, Chu, disse. Então você quer dizer que você realmente tem que ir lá assim. E daí, se eu ainda me opuser, ele respondeu com firmeza, se assim for. Eu ainda irei com minha lavagem em irmãos, indo para Yunnan no meu próprio caminho. A sala de repente ficou quieta. Papai olhou para mim. Eu olhei para o pai novamente. No final, o compromisso de tapume de submovimento. Meu filho, eu cresci. Ok, vamos conversar mais tarde. Eu preciso conhecer seus irmãos para ver se eles são. Posso confiar realmente pessoas e confiar a vida do meu filho a eles. Ele estava confuso e estava prestes a dizer. Então ele interrompeu. Esta é minha concessão final a você. Se você ainda não concorda, então saia. Joe Gould não teve escolha a não ser aceitar, mas ele ainda hesitou. Perguntou suavemente: Mas o pai pode ignorar uma pessoa porque... Um tempo depois, na sala de recepção, todos se reuniram. Mestre Jao disse: É assim que é. É por isso que te convidei aqui para conhecer. Todos podem falar confortavelmente, como em casa. Ok. Big Sean educadamente se levantou, apertou as mãos e se apresentou. Eu sou o responsável por liderar o grupo OA San, discípulo de segunda geração. Big Sean cumprimenta respeitosamente o líder do grupo. Nós viemos aqui inesperadamente. Então, há alguma coisa se você fizer o líder do grupo feliz. Eu espero que você me perdoe. Seu pai olhou para ele com surpresa e silenciosamente avaliado. Uma pessoa com uma aparência bonita, temperamento forte e rituais completos. Saber primeiro e saber depois. O personagem dessa pessoa é realmente muito bom. Nosso filho realmente tem muitas pessoas talentosas, mesmo que sua situação não seja a mesma de antes. Ele olhou para os dois novamente. Então olhou para Tia Mayang, que estava sentado e sorrindo tolamente. Sua saliva fluindo porque ele viu algo. Ele perguntou: O é que seu irmão? Eles mostraram, sorriu Riley e disse: Não se preocupe com o que aquele garoto está fazendo. Ele é ignorante e não sabe de nada. Isso acontece todo esse tempo. Os olhos de Tia Mayang estavam olhando para as garrafas de vinho
na mesa. Generoso parece delicioso. De volta ao tópico principal, ele abriu a pergunta. Você quer perguntar sobre nossa situação e nosso desejo para ir para Yunnan, certo? O mestre, do lado do grupo, e respondeu isso mesmo. Ele soltou um suspiro. Meu filho não tinha cartas. Então fiquei muito feliz por voltar, de repente, mas eu não esperava que ele quisesse ir para Yunnan. Assim é o pai dele. Eu não pude deixar de pensar e me preocupar. Todo mundo sabe que você não é um lugar muito perigoso. Então, a razão pela qual eu te convidei para este lugar, para ser honesto, é ver se você pode confiar em meus filhos a você. Bico mostrado, olhar para Jogul que estava curvando a cabeça. Ocasionalmente ele olhava para cima e dizia: Você não precisa se preocupar com isso. Ok. Ele expressou que se você diz isso, eu também entendo que seu filho tenha que correr riscos. Ele parou por um momento. Então, tome uma decisão você que mesmo deixa alguém atordoado. Então, eu não vou deixar Jogul ir comigo para Yunnan. Jogal rapidamente se levantou e questionou seu tio. Por que você diz que eu irei com você para Yunnan? Você não pode ir lá sem mim. Mesmo se eu morrer, eu tenho que ir lá. Você não pode me deixar aqui. Ok. Ok. Sente-se primeiro. Tio, por favor, sente-se. Ele parou. Finalmente eu tive que sentar, mas ainda determinado a dizer. Eu prometi ao mestre que eu completaria a missão para ir para Yunnan desta vez, mesmo que meu tio não me deixe ir. Ainda tenho que fazer. Segue aquela pessoa. Big Sean disse que você está pensando demais. Sim. Você acha que se o mestre da seita soubesse disso, ele me deixaria ir para a Baía de Yunnan? Tudo o que você diz, não importa o quão importante seu mestre seja. Como você pode esquecer o túmulo da sua família? Como você pode quebrar a promessa que fez aos seus pais? Por causa disso, Coringa queria explicar. É isso. Chanyang de repente falou e interveio. Moralidade é apenas para mostrar. Moralidade depende de você. Você faz o que quiser. Isso é religião. E o ex-mostrado franziu a testa e lembrou Tian Mayang. Não diga que está tudo bem. O que você quer dizer com ele? Analisou. O que você acha, tio? Se ele não tivesse vindo conosco para Yunnan, não teria sido muito mais difícil para nós. Por que o pararíamos por esse motivo? Ele enfatizou, diga o que quiser. Este é o assunto de família de Jogul. Ele se opôs, novamente, mas agora também temos que completar esta árdua tarefa pelo amor de Oa filho. Ninguém pode decidir essas duas coisas. Para Jogul o mestre ou a família. Cabe a ele escolher, mesmo que seu tio tenha um status mais alto do que ele. Não pode ser por causa disso. Eu posso decidir por Jogul. Ele vai decidir tudo em sua mente. O assunto é, claro, o que o irmão mais velho
vai fazer? Quando perguntado inesperadamente, Juegou-se perguntou. Tiamian quis dizer que eu posso decidir por mim mesmo. Isso mesmo, mas se você quiser chegar a Inan, você também precisa da ajuda da minha família. Chan Mai, com raiva, pegou a garrafa de vinho na mesa. Então ele trouxe para a boca e tomou um longo gole. Tendo terminado ele colocou beber a garrafa de vinho firmemente na mesa. Se você tem algo a dizer, apenas diga, pense primeiro e faça algo depois, que te deixa tão cansado. Pelo menos quando chegarmos lá, ainda estaremos aqui. Não importa o quão poderoso e perigoso. Os animais selvagens estão no palácio. Eu vou lutar com eles apenas uma vez. Então você não precisa se preocupar quando você vai estar em perigo. Todos. Jogu olhou para ele. Então, de repente, um sorriso apareceu. É verdade, como Chen disse. Nós estivemos com Chen muitas vezes. Com ele podemos ter certeza. Pensando silenciosamente por um tempo, ele tomou uma decisão, filho, assim como ele estava prestes a falar. Houve uma batida na porta. O gerente geral correu para relatar. Proprietário. E aí? A trabalho, neste momento, fora de casa. Parecia que alguém estava vindo. As mãos dessas pessoas. Parece que alguma cor de pele ficou preta. O antigo gerente anunciou que um convidado chegou. A Câmara de Comércio 4CS pode ser a principal guilda de comerciantes da capital. Então, se você quiser vir aqui, Câmara de Comércio dos Quatro Mares. Existem apenas dois tipos de pessoas. O primeiro, é claro, é a pessoa que quer vir fazer negócios. As três pessoas paradas em frente ao portão da casa. Agora entraram, apesar da resistência do servo. Você não pode entrar na Câmara de Comércio. Por favor, dê um passo para trás. Vamos entrar e reportar ao mestre da guilda. O homem subiu as escadas, independentemente dos avisos. Você não pode entrar lá, pare. Seus subordinados irão e se reportarão ao comerciante. O líder da tropa, então, rapidamente saiu correndo para dar ordens. E todos recuaram. Ouvindo que o grupo obedientemente recuou. O patriarca Yu olhou para a pessoa na frente dele. Essa pessoa era Estrada Transbordante. Ele parou de andar. Vendo-o chegando, ele rapidamente se curvou. O jovem cavaleiro veio para nossa guilda mercante naquela noite. Foi uma coisa estranha. Ele também respondeu educadamente, prestando seus respeitos ao proprietário. Duang Tran é o quinto filho da família Duang. Na seita Duang, ele também é uma das pessoas com grande poder. No entanto, não sei por que ele veio aqui à meia-noite. Claro, quando se trata, nada de bom vai acontecer. O dono da casa engoliu em seco, silenciosamente. Na superfície, ele ainda estava dando boas-vindas. Nossa alta Câmara de Comércio teve a honra de recebê-lo.
Mas na noite em que você veio aqui, eu, como proprietário, fiquei um pouco surpreso. Qual foi a recepção que não foi como esperado? Espero que o Senhor nos perdoe. Dlong Tran riu e assentiu. Incomodamos o dono da casa ontem à noite. Havia realmente algo errado. Isso também foi devido à minha agressividade. Se houver algo errado, espero que o dono da casa não me culpe. Ele ganha. Por que você diz isso? Ele de repente apontou o nome segundo o jovem mestre. Eu ouvi, ele voltou de um período de duro treinamento, fora, cheio de medo, como ele poderia ser tão rápido. A família Tong já sabia da notícia. Mesmo na capital, é apenas meio-dia. Suas informações são tão rápidas. Mostrou que alguém da secretamente família informou o Tongman. O bonde desenhado ainda perguntou gentilmente: é verdade que ele voltou? Ele rapidamente respondeu: sim, isso mesmo. É verdade que meu filho acabou de voltar esta manhã. Verdadeiramente afortunado. Segundo o jovem mestre dos dois, Alta Câmara de Comércio é uma pessoa talentosa, que nossa seita sempre quer recrutar como discípulo. Antes que o dono da casa o deixasse entrar em outra seita, nosso mestre estava muito triste. Quanto mais ele ouvia essas palavras, quanto mais desconfortável a honra se tornava. Ele mencionou o mestre da SEC. Isso é problemático. Isso não é algo que eles podem ser falados por diversão. Qual é a intenção deles de vir até nós agora? Lontran continuou a dizer. Antes disso, sabíamos que o segundo jovem mestre se juntou ao pôr do sol ou mas eu ainda não acreditei. Agora que ele voltou, estou aqui para confirmar. Eu também quero ver se ele está bem. O que ele aprende no Oua-san. E queria ver por que ele escolheu Oua-san em vez de nosso Tongman. Agora que estamos aqui, temos que confirmar o que estamos pensando, antes que possamos sair com paz de espírito. O dono de toda a família está cheio de medo. Eu não pensei que isso aconteceria tão rápido. Eu previ que isso aconteceria. A seita Hang pode ser considerada a seita número 1 da cidade. Filhos todo-poderosos de famílias recentes, que são atraídos pela seita, deve se juntar aos discípulos do setor. Mas entrar não significa aprender todas as artes marciais. Desde os tempos antigos até agora, apenas descendentes diretos de a família foi capaz de aprender artes marciais de alto nível. Além disso, a fim de evitar que o segredo se espalhe. As mulheres da família não podem aprender essas técnicas. Só os homens podem aprender armas escondidas, técnicas de veneno esotérico. Mesmo crianças do sexo feminino não tinham permissão para aprender. Enquanto os descendentes de outras famílias que se juntam à seita só aprendem algumas artes marciais de arranhar gatos, controlando os descendentes dessa família, de acordo com sua vontade, forçando-os a ir lá para aprender mais artes marciais. Eles acabaram não aprendendo nada das coisas acima. Essas famílias se tornam cada vez mais fracas e pode-se considerar que aquelas famílias gradualmente se tornarão um pequeno ramo, completamente dependente do clã.
Claro que o Jogli viu e não quis entrar no clã. Quando ele era jovem, o menino perguntou: por que eu tenho que me tornar um fantoche para eles controlarem? Isso? Ele olhou para o filho naquela época e pensou: claro que eu já sabia disso. E deixe Joe Gould fazer o que você desejou. Se eu deixar meu filho entrar na seita, então no futuro, a Câmara de Comércio dos Quatro Mares gradualmente se tornará um poder, dependente do clã, para não depender do clã. Você só precisa deixar seu filho ir embora deles e encontrar outra força para se juntar. Essa força deve estar muito longe do portão. Eles não podem alcançá-lo. Joegle coisa Oa, filho, como um lugar para estudar e praticar por si mesmo, que é o lugar mais adequado para em sua Jogul situação atual. Voltando a este tempo, ele falou para explicar. Tongshauti entendeu mal um pouco. Oasan era uma seita em declínio. Então não havia nada comparável a Tongman, porque seu filho queria ir embora para estudar tigres. E também queria ir lá para experimentar. É por isso que concordei em Dixalou se juntar ao Oasan. Trem do Ang interrompido. Isso não é certo. Declínio de filhos pobres aconteceu no passado. Proprietário. Recentemente ouvi dizer que eles estão planejando reviver. Você conhece esse dono da casa? Poderia ser. Você não sabia as informações sobre o filho de Oa quando seu filho estava treinando lá? Recentemente, sua reputação se espalhou pelo mundo. Todo mundo os conhece. Os discípulos da terceira geração incluem Joe Gould e os discípulos de segunda geração. São representados por grandes. Quem não os conhece. Ele não pôde deixar de entrar em pânico quando ouviu que, mesmo sabendo que Joe Gould havia retornado, como ele poderia saber claramente que todos os membros do Oasan que acompanhou Joe Gould havia retornado? Ele falou como se tivesse investigado muito detalhadamente. Então, de acordo com o que ele disse, Joe Gould é um dos discípulos de Oasan famoso no mundo. Meu filho pode fazer isso. Desenhou o dedo do pé e pediu mais refeições, especialmente Oasun Tanlong. Ouvi dizer que desta vez, quando ele voltou, havia Oasan Tanlong acompanhando-o de volta para casa. É isso mesmo, patriarca. Não me atrevo a comparar com Oasan Tanlong. Mas como um artista marcial, como posso ficar quieto e não vir perguntar sobre ele? Ela estava confusa Oasan Tanlong. Isso significa que ele também veio aqui com seu filho. Em sua mente, a imagem de grande mostrado apareceu. Foi definitivamente isso. Então, o que você quer dizer com Johann Street ou a Santão longo, grande, mostrado? Ele riu zombando-o, que o dono da casa está dizendo. Você está falando sério. Parece que você está muito focado nos negócios, mas há muitas coisas nas planícies centrais que você não conhece. Talvez o dono da casa me viu vindo aqui à noite e queria tirar sarro de mim. Senhor Chan Mayang, eu não ousaria tirar sarro do jovem cavaleiro. Ele sorriu fracamente e disse:
Mas quem é? Vamos descobrir mais tarde. Em geral, agora, eu represento o caminho da tumba e quero me encontrar com os discípulos do Hassan. Você pode dizer a eles que estou aqui, esperando por eles. Patriarca, você secretamente olhou para dentro, silenciosamente, lutando por dentro o que devo fazer agora. Aceita Tong nesta capital. É uma força poderosa e imparável. Mas agora, aqueles discípulos de Washon também são irmãos mais velhos de Jogou. Como podemos colocá-los em perigo? Eles são convidados e benfeitores do meu filho. Eu não posso fazer nada de errado com eles. No entanto, Dulontombe já estava do lado de fora, carregando suas presas e esperando por mim. Como lidar com esta situação satisfatoriamente? Pensando por um tempo, ele teve que flexivelmente dar uma desculpa. Eu entendo o que o jovem cavaleiro disse. Mas agora eles estão cansados da jornada. É noite de novo. Eles estão descansando. Se houver alguma coisa, eles vão trancar amanhã. Antes de terminar de falar, Yun tranriu e disse: O que você quer dizer com eles foram dormir? Como isso poderia ser possível? Poderia ser que os artistas marciais lavados são tão preguiçosos. Ele gaguejou que estavam cansados da jornada. Ele sorriu perigosamente e enfatizou o proprietário. Eu disse que estou aqui para representar a seita para conhecê-los. Por que você quer me estaria enfrentando nosso clã? Por que você está falando tanto? Eu não ouso. A atmosfera rapidamente ficou em silêncio. Os servos, no quintal, até secretamente engoliu sua saliva com medo. O patriarca Chu cerrou as mãos até que tremeram. Getran recuperou sua aparência geral e disse: O que eu disse foi um pouco apressado. Eu não queria te ameaçar com isso. Mas se eu vier aqui e não encontrar o cavalo sem discípulos, eu não vou voltar a lugar. Eu sei que eles ainda estão lá e se escondem. E não quero vir aqui para me ver. Neste momento, o barulho veio. Atrás da porta, parecia haver uma discussão. O som de grandes shows soa de vez em quando. Espere Chan Mayang. Esse é o portão da rua Sichuan. Os dois mestres disseram-se: não há nada acontecendo. Não crie problemas. Finalmente a porta foi aberta novamente. Patriarca Shu entrou em pânico e olhou na direção da porta voadora. Vendo passar pela multidão de pessoas, felizmente, ninguém foi atingido. Desenhado transexual franziu a testa enquanto olhava para a porta, descansando no chão. E, de dentro, o culpado, Chamian chutou a porta. Levantou o pescoço e tomou um longo gole de vinho. Ele saiu primeiro, então ele lentamente virou a cabeça para perguntar ao senhor. Chamian perguntou com um sotaque bêbado e mandona. Quem é você? Mas vi aqui à noite para nos incomodar tanto. Você provavelmente quer morrer? Duang Tran olhou para a pessoa na frente dele. Em confusão, ele estava louco.
pôr do sol. Oa. Chamayang levantou o bico e disse adeus. Tem todos os pirralhos. Jogou hoje em dia toda a sua decência para os cães. Quem você pensa? Perguntando o nome de alguém antes de se identificar como etiqueta básica realmente deixa as pessoas com raiva. John sorriu rapidamente e explicou. Infelizmente, o menino estava muito bêbado. Desculpe a todos. Grande Show agarrou sua mão e o incentivou. Vamos entrar rapidamente. Chamayang. Isso mesmo. Ouvindo esse nome, ele ficou atordoado. Chamayang. Esse cara é Roa Santanlon. Cha Myong, o assistente. Também duvida da vida que quem era Santanlon é que ele. Chamayang lutou e gritou. Deixe-me ir, quem está me chamando? Os dois rapidamente o seguraram com força e disseram não. Ninguém te ligou, você ouviu errado. Entre primeiro Chamayang. Tenho certeza que acabei de ouvir alguém chamando. Ele se libertou e voltou para a porta e disse: Estou de volta. O que está acontecendo? Dlong trambode ligeiramente em saudação. Eu fui rude agora. Eu sou Dlong Tran da família Sichuan Dlong. Ele levantou a voz e disse sarcasticamente: Família Tong. É que a família Tong e Sichuan. Não a família Tong que conhecemos. É um grupo mínimo educado de pessoas que sabem ser educadas. Como pode um grupo educado de pessoas invadir a casa de alguém no meio da noite, exigindo entregá-los droga? A família Tong, que eu sei que provavelmente está toda morta, substituído por outros clãs, não deixando ele continuar falando. John deu um tapa forte na cara dele e gritou. A boca dele tá tão suja lá. Esta boca grande mostrado pediu desculpas. Em nosso nome já vimos a cerimônia. Eu sou grande mostrado de seu filho. Ele ficou surpreso. Grande mostrado. Você é uma espada enganadora, se assim for. Então você é aquele que derrotou a espada. Dragão das artes marciais. Ele humildemente respondeu que é muito elogio, mas eu sou realmente chamado por esse apelido. Duang Tran estava secretamente feliz. Finalmente, alguém poderia falar com ele. Ele disse que você deve ter ouvido tudo por trás. Então, não vou repetir por muito tempo. Há muitas coisas relacionadas ao Sr. Zhao e a seita Tong. Então eu só quero confirmar. O que você aprendeu com o Asan? Bem, aqui, agora. Chame o mestre. Aqui é tudo que eu quero. Não pude deixar de franzir a testa e avaliar silenciosamente, mesmo que eles não fossem da realeza. A família real em Sichuan queria agir como reis. Boato que a família Sichuan Tong governava esta cidade. Como reis, com certeza é a verdade. Se você se esquivar desajeitadamente, é provável que os 4 mares, Câmara de Comércio jogou, pagarão um preço alto. Se assim for,
Neste momento, Joe Gould de repente saiu de seu tio. Seus olhos olharam para cima. Ele saiu e sugeriu que eu aparecesse. Grande espetáculo desagradável.